Lei Orgânica de Nilópolis, artigo 55 a 65. Seção 5. Do Processo Legislativo. Artigo 55. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência da Câmara, deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que foi feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 56. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará a sanção. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feito dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com um parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, ressalvadas as matérias previstas no prescrito desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, autoriza o presidente da Câmara a fazê-lo em igual prazo. Artigo 57. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada de lei complementar, os planos plurianuais e orçamentos, não ser objeto de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos do seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que a fará em votação única, vedada a apresentação de emenda. Artigo 58. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projetos de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á concluída a deliberação com a votação final e elaboração da norma jurídica que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 59. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Seção 6. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 60. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuído essa incumbência e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 2º. As contas do prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Parágrafo 3º. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão. Parágrafo 4º. As contas do município ficarão, no decurso do prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 5º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-las sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 61. O Executivo manterá sistema de controle interno a fim de, inciso 1, criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. Inciso 2. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. Inciso 3. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. Inciso 4. Verificar a execução dos contratos. Seção 7. Da remuneração dos agentes políticos. Artigo 62. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal até o final da legislatura para vigorar na subsequente. Artigo 63. A remuneração do prefeito e do vice-prefeito será fixada por decreto legislativo, permitindo para o primeiro a adoção de verba de representação. Parágrafo 1º. O subsídio mensal do prefeito não poderá ser superior a 80% da remuneração global dos deputados estaduais. Parágrafo 2º. A verba de representação do prefeito não poderá ultrapassar a 2/3 de seu subsídio. Parágrafo 3º. A remuneração mensal do vice-prefeito não poderá exceder a 80% do subsídio do prefeito. Artigo 64. A remuneração dos vereadores será fixada por resolução dividida em parte fixa e parte variável, não podendo exceder a 75% da remuneração dos deputados estaduais para o mesmo mês, nem ultrapassar no exercício a 5% da arrecadação municipal. Parágrafo 1º. Somente poderão ser remuneradas 8 sessões extraordinárias por mês, correspondendo a cada uma 1/30 da remuneração.
Parágrafo 2º. É de exclusiva competência da mesa diretora da Câmara Municipal fixar os valores referentes no caput deste artigo, bem como a de corrigi-los periodicamente. Artigo 65. A verba de representação do presidente da Câmara será igual à do prefeito e a gratificação de função do primeiro e segundo secretários da mesa da Câmara e dos presidentes de comissão da Câmara serão proporcionais a 75% e 30%, respectivamente, de sua remuneração mensais.